Olá, vamos ao diagrama, à construção do diagrama de orbitais moleculares da molécula H2, do gás hidrogênio. O átomo do hidrogênio tem configuração 1s1, portanto, pela diagrama de quadrículas, vai ter o orbital 1s, nele um hidrogênio. Então, isso aqui, claro, para o átomo de hidrogênio. Na molécula do gás hidrogênio, cada átomo de hidrogênio contribui com um elétron, portanto, serão 2 elétrons na molécula. E como você constrói o diagrama? Bom, no eixo, você tem o eixo das abscisse das ordenadas. No eixo das ordenadas você vai ter a energia, que geralmente vai ser em eletrovolts por mol, que a literatura... Eletrovolts, na verdade, né? Apenas eletrovolts, que a literatura te fornece lá, dependendo do autor do livro que você está estudando. E aqui a distância de ligação, geralmente nanômetros, né? Mas se você pega um livro de física, pode estar em Angstrom. Bom, então aqui você tem um lugar chamado baricentro. O que é esse baricentro? Esse baricentro é onde vai ocorrer a superposição dos orbitais e daí a formação da molécula. Você coloca do lado esquerdo um átomo de hidrogênio e do lado direito o outro átomo de hidrogênio e os seus respectivos orbitais 1s. E qual energia? Numa determinada energia. Isso aqui é dado por espectroscopia eletrônica, mas não vem ao caso agora o valor disso aqui. Bom, na hora que os átomos de hidrogênio estão se aproximando e tem a combinação dos orbitais moleculares, lembrando que pela teoria dos orbitais moleculares, você tem que o número de orbitais atômicos tem que ser o mesmo do número de orbitais moleculares, tá certo? Então, isso daqui é a regra da teoria do orbital molecular. Então, quando eles têm uma superposição, ora vai estar em fase, ora fora de fase. Em fase significa que vai formar orbital molecular ligante. E na mesma quantidade de energia, porém, aqui estabilizando a molécula e aqui desestabilizando a molécula. Você vai formar o orbital molecular antiligante. É a regra da teoria. Forma a orbital molecular ligante e antiligante. Bom, aí esses orbitais, eles pertencem a quem agora? Eles pertencem à molécula. Eles não pertencem mais ao átomo individualmente, como lá na teoria de Lewis previa. Aqui, a contribuição dos dois orbitais atômicos, né, para formar os dois orbitais moleculares. E os dois orbitais moleculares estão agora dentro da molécula. Ao mesmo tempo, esses orbitais pertencem a um hidrogênio quanto ao outro hidrogênio. Só que aqui, como a gente viu lá na combinação de orbitais, nós vimos que para o orbital S, que é esférico, nós temos a formação de orbital sigma e aqui sigma star. Sigma significa de orbital molecular ligante, sigma star de antiligante. E nós vimos que na molécula tem 2 elétrons. Então, como que fica a configuração eletrônica dessa molécula de hidrogênio aqui na distribuição do diagrama? Você parte do de menor energia, sempre do de menor energia, indo para os de maiores, respeitando regra de Hund, princípio de exclusão de Pauli. São 2 elétrons, então um spin para cima. E o segundo elétron entra onde? Vai lá para cima? Não, não pode. Tem que inverter e ocupar esse orbital ali molecular ligante. Bom, um outro detalhe importante que essa teoria nos informa é a ordem de ligação, que a ordem de ligação é meio do número da população de elétrons que ocupam os orbitais moleculares menos a população de elétrons dos orbitais antiligantes. Aqui dos orbitais moleculares ligantes e aqui dos elétrons dos orbitais moleculares antiligantes. Então, como que fica a resolução no cálculo da ordem de ligação? O número de elétrons orbitais moleculares ligantes são quantos? São 2. 2 elétrons menos de orbitais antiligantes. Aqui não tem elétron, portanto 0. Então, a ordem de ligação vai ser 1. Se é 1, é de ligação simples. Ligação
simples. E coincidiu com a teoria de Lewis para a molécula de hidrogênio, que é dessa forma aqui. Você tem uma ligação simples, um par de elétrons sendo compartilhado, tá certo? Um outro detalhe também importante de se verificar é a energia de ionização. E ela vai ser aqui, ó, bem onde tem elétron que para ser retirado. Lembra da definição de energia de ionização? Energia necessária para remover um elétron da camada mais externa. No caso, ela é ocupada aqui. Então, a energia de ionização vai ser essa daqui para a molécula do hidrogênio. Lembrando que esses valores quantitativos aqui para nós não será interessante analisar, porque isso advém de uma técnica mais complexa, que é a espectroscopia eletrônica paramagnética.